Você gosta de receber dicas? E é tão apegado à palavra topografia que tem dificuldade de colocar um termo alternativo nos laudos? Bom, então fique aí que hoje eu vou falar sobre 9 opções que a gente pode usar para substituir a palavra topografia. Então, a gente vai ter que começar, obviamente, falando sobre o significado da palavra topografia e por que que ela não é tão recomendada para ser usada nos laudos. Bom, topo significa lugar, e um dos sentidos de grafia é descrição. Então, topografia seria a ciência que estuda a descrição exata e detalhada de um terreno ou região, com todos os seus acidentes geográficos. Então, o princípio da topografia é esse aqui: existe um território que precisa ser mapeado em detalhes. E quem faz isso é o topógrafo. Isso quer dizer que a topografia só é usada nesse sentido? Não. A palavra topografia também é usada em medicina, mas com o mesmo raciocínio. A topografia em medicina seria a descrição minuciosa de qualquer parte do organismo humano. Então, o estudo topográfico em medicina mais conhecido é o da anatomia hepática, em que o fígado foi dividido em segmentos para permitir um detalhamento anatômico mais preciso e detalhado. Então, o problema é que, apesar da palavra topografia existir em medicina, ela não significa no lugar de, que é o sentido que a gente coloca nos laudos. Eu mesmo usei topografia durante muito tempo até aprender que não era a palavra mais adequada. Então, esse vídeo foi feito para você que, quando descobre que topografia não é um termo bom, fica sem chão, sem saber o que eu vou usar então no lugar. A primeira dica é a mais simples e já vai resolver, com certeza, mais de metade dos seus problemas, que é simplesmente falar o lugar. É só a gente pensar como é que a gente fala no dia a dia. Alguém diz, por exemplo, que esses livros ou esses vasos estão na topografia da estante, que essa planta está na topografia do vaso, que está na topografia da mesinha, que a almofada está na topografia do sofá. Não, a gente simplesmente diz o lugar. A almofada está no sofá, o bule está na mesa. Então, nos laudos é a mesma coisa. Quando a gente começa a pensar por essa ótica, a gente vê que frases do tipo lesão na topografia do corpo do menisco medial, líquido na topografia da bainha do tendão tibial posterior, corpo livre na topografia do recesso articular posterior, são totalmente desnecessárias. Você acha que vai ficar estranho? É só fazer o teste. Lembra do blog do mês de fevereiro de 2022, Palavras Brancas? A tomografia aí é uma palavra branca. Se você apagar, faz todo sentido. Lesão no corpo do menisco medial, líquido na bainha do tendão, corpo livre no recesso articular. Ou seja, na grande maioria das vezes, a gente só precisa deletar a palavra topografia, que a frase vai ficar até melhor. Então, eu sei que agora você está pensando no seguinte questionamento. Tudo bem, quando eu tenho certeza do lugar de uma alteração, é fácil eu colocar que está naquele lugar. Mas e quando eu não tenho certeza? Bom, para isso você vai ter pelo menos 8 opções. A segunda opção é falar na região. Por exemplo, numa situação como essa, em que eu tenho aqui uma formação expansiva, em que eu não sei realmente aonde ela está, né? Ela veio da pleura, ela está no diafragma, ela veio do arco costal, ela está no peritônio. Eu posso colocar na região. Então, por exemplo, nesse caso, na região subfrênica, como poderia ser na região sacral, na região pré-sacral, eu coloco a região da anatomia. Eu não preciso usar a palavra topografia, eu posso colocar na região. E músculo esquelético, a gente ainda tem a opção de falar no compartimento, porque várias regiões do corpo são divididas em compartimento, como, por exemplo, os compartimentos musculares da coxa e da perna. Então, nesse caso aqui, em que eu tenho uma formação expansiva, em que eu não tenho muita certeza em que músculo ele está, ele pode estar pegando mais do músculo, pode estar pegando um músculo e as partes moles adjacentes, um músculo pode estar rechaçado, eu posso falar no compartimento, como formação expansiva no compartimento muscular posterior da coxa. Ou se eu quiser detalhar mais, eu posso colocar uma formação expansiva ocupando as porções medial e central ou a porção lateral do compartimento muscular posterior da coxa. Uma outra opção é lançar mão dos reparos anatômicos, que ajudam a identificar melhor a localização das lesões. Então, por exemplo, uma lesão expansiva nessa região, eu posso dizer que ela está localizada entre a margem lateral da escápula e o músculo infraespinal. Uma outra opção é colocar em relação com alguma coisa, como, por exemplo, nesse caso aqui, em que a gente tem cistos no tubérculo maior do úmero, que se eu não quiser deixar solto só como cisto
cistos no tubérculo maior, eu posso colocar cistos subcorticais no tubérculo maior em relação com a inserção do infraespinal, se fosse no tubérculo menor em relação com a inserção do subescapular, ou colocar um tecido no intervalo rotador em relação com a polia do bíceps, por exemplo. E esse termo tem a vantagem, quando bem utilizado, que além da gente localizar a alteração, por exemplo, eu estou dizendo que tem cistos subcorticais no tubérculo humeral, ou que eu tenho um tecido no intervalo rotador, mas também eu dou uma pista da fisiopatologia. Na verdade, são cistos subcorticais que eles têm relação com o infraespinal, ou que tem esse tecido no intervalo rotador, que pode ser um tecido fibrocicatricial por uma lesão de polia, né, ou por uma capsulite adesiva. Quer dizer, eu também faço um link entre a localização e a fisiopatologia. E a sexta opção é usar de permeio, como, por exemplo, nesse caso, edema, infiltração líquida de permeio às fibras musculares do reto femoral, ou de permeio aos planos adiposos de uma outra região, por exemplo. Então, em vez de colocar edema na topografia do reto femoral, posso botar edema de permeio às fibras musculares do reto femoral. Bom, até aí tudo bem, mas é naquelas situações em que você não enxerga mais a estrutura bem, você não sabe mais se ela está ali, você tem só um tecido fibrocicatricial. Como é que eu faço nesses casos? Bom, nesse caso, uma palavrinha boa é no trajeto. Isso é muito útil no caso de ligamento, por exemplo, em que aqui teve uma ruptura do componente profundo do ligamento deltoide. Eu não sei se isso aqui são fibras remanescentes, é um tecido fibrocicatricial, então não fico muito à vontade de descrever que essa imagem ossificada aqui, né, com baixo sinal, está de permeio às fibras do ligamento, porque eu nem sei mais se tem ligamento aí. Então eu posso falar no trajeto. Esse aqui seria o trajeto normal do ligamento. Assim eu não me comprometo em dizer se o ligamento está ou não mais ali. Então no trajeto é um termo bom para usar, principalmente para ligamento e tendão. Então nesse caso específico, imagem ossificada no trajeto do ligamento, ou coleção líquida no trajeto do ligamento também pode ser usado. E naqueles casos que eu tenho certeza que a estrutura não está mais ali, como por exemplo, porque ela foi ressecada, eu posso usar no leito cirúrgico ou na loja. Isso, inclusive, é até muito usado na medicina interna, por exemplo, né? Na loja prostática, no leito vesicular, né? Quando foi feita uma prostatectomia ou uma colecistectomia. Então, em músculo esquelético, a mesma coisa, né? Nesse caso, o paciente pode ter ressecado o processo espinhoso, feito uma fasectomia, e eu posso usar que tem uma coleção no leito cirúrgico. E uma outra opção que pode ser usada, inclusive nessa situação, né, que é a opção número 9, é usar em correspondência. Então, nesse caso, eu posso descrever primeiro as alterações, então, por exemplo, alterações pós-cirúrgicas ou ressecção do arco posterior e descrever que existe uma outra alteração, né, nesse exemplo, uma coleção em correspondência. Ou eu posso dizer que teve uma ruptura tendínea proximal com um hematoma em correspondência. Bom, eu falei que eram 9 opções, mas na verdade eu vou dar uma 10ª opção bônus que eu coloquei aqui separadamente porque ela é uma opção que não serve para todos os casos. Mas antes disso, se você gosta do conteúdo do canal, gosta do site mskradio.com.br, aproveita também para ver o nosso conteúdo no Instagram, lá está como mskradio.med. Dá o seu like aqui embaixo. Se quiser, pode fazer comentário, que eu vou ter o maior prazer em responder, e se inscreve no canal. Então, a dica bônus número 10, que você devia estar se perguntando se eu esqueci, é o na projeção. Qual é o problema com a projeção? É que projetar significa incidir sobre. Por isso que as situações mais frequentes em que essa palavra é utilizada é quando a gente está falando de luz, né? Porque a luz incide sobre uma estrutura. O que acontece, por exemplo, na projeção de filmes ou qualquer coisa que a gente use projetor, né? Como nesse caso aqui. Você não está vendo a estrutura real, você está vendo a imagem dela projetada. Então, no raio-x, eu posso usar na projeção, porque o raciocínio é o mesmo, só que ao invés de uma luz para projetar uma imagem numa tela, eu vou ter um feixe de raio-x que vai incidir sobre a estrutura anatômica, né, uma parte do corpo, para projetar uma imagem no ecrã. E com isso, eu tenho uma sobreposição de imagens. Então, se eu enxergar, por exemplo, uma alteração aqui na linha média, eu não sei se ela está na parede abdominal inferior, eu não sei se está no sacro, eu não sei se está no subcutâneo posterior, porque eu projetei uma imagem sobre a outra. Então na radiografia eu posso usar na projeção, né, por exemplo, na projeção do ilíaco ou na projeção do fêmur como uma alternativa à topografia. Já nos métodos seccionais, eu não posso usar na projeção, porque enquanto que no raio-x, se eu tiver uma alteração, eu não consigo dizer aonde exatamente ela está se eu não tiver duas incidências, porque existe a projeção de imagens, na
tomografia ou na ressonância isso não acontece. Eu consigo dizer se está no subcutâneo anterior, se está no músculo, em qual músculo, se está no osso, se está na região glútea, se está no subcutâneo. Porque não existe projeção de imagem. Então, eu não posso colocar que está na projeção da região glútea. Isso seria um termo que eu poderia usar no raio-x. Bom, agora você já tem mais de 9 opções para substituir topografia nos laudos. E se você gostou dessa dica, não deixe de ver os outros vídeos nessa mesma playlist. A gente já tem lá os 5 sinais da cabeça femoral em risco e os 7 sinais do osteocondroma suspeito. E também a gente já tem bastante conteúdo na playlist Frases que devemos repensar. Bom, por hoje era só e até a próxima dica.